Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui eu quero discutir um dos temas mais instigantes do direito moderno, que é o direito animal. Ou melhor dizendo, a possibilidade dos animais serem incluídos dentro do universo de merecedores de uma proteção do direito, de direitos fundamentais, de dignidade. O direito venha a acobertar, a proteger esses animais não humanos. Notem bem, animais não humanos, porque do ponto de vista biológico, pelo menos, nós, seres humanos, somos também animais, como os outros animais que ocupam esse planeta. Então, qual seria a justificativa para uma visão tradicional que coloca o ser humano, o animal humano, como merecedor de uma proteção maior ou de uma posição de superioridade em relação às outras espécies animais? Então, essa é a discussão que vem sendo travada já há um bom tempo do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista do direito. E esse vídeo aqui, ele vai ter uma pegada um tanto filosófica, sim, como é geralmente a pegada aqui desse canal, em que a gente pensa o direito juntamente com uma visão crítica a respeito da vida, da sociedade, das coisas que a gente faz nesse nosso mundinho. Você percebe, não sei se você já percebeu, mas nós temos uma visão do mundo muito centrada no próprio ser humano. Isso é histórico. Isso remonta, inclusive, aos próprios mitos que explicam a existência do mundo, a formação do mundo, a existência do homem em sua relação com a natureza. Sempre, em diversos mitos que explicam a origem de todas as coisas, por exemplo, os homens são colocados como seres superiores e os animais sendo espécies que estão a serviço do homem, à disposição do próprio homem. E não só na questão do mito, mas mesmo na razão, no uso da racionalidade, foi se desenvolvendo cada vez mais a visão de que os animais realmente são espécies inferiores ao homem, sejam por critérios de complexidade ou outros critérios, e, portanto, eles estão à disposição dos seres humanos. Isso parece, dito assim dessa forma, muito simples. Quer dizer, basta que eu não separe mais o homem dos outros animais, bastaria que eu não fizesse essa divisão, que é uma divisão muito pautada no próprio homem, como eu disse, entre animal humano e animais não humanos, porque de fato essa divisão ela nem se justificaria se a gente se incluísse simplesmente como estando no rol de todos os outros animais existentes no mundo, mas por critérios, especialmente de racionalidade, a gente se separa, a gente se distingue das outras espécies animais. E eu te pergunto já te faço aqui algumas pequenas provocações, que são as seguintes. Você acha, por exemplo, que o seu animalzinho de estimação, se você não tiver um, imagina que você tenha, ele deve ter os mesmos direitos que você e ele deve ser tratado em pé de igualdade contigo? O seu cachorrinho, o seu gato, o seu hamster. Mas vamos lá, se você acha que esses animais aí seu de estimação devem ser tratados dessa forma, com uma dignidade similar à tua e aos demais seres humanos, isso se aplica a todas as outras espécies animais? Então se aplicaria também aos insetos, às formas de vida menos complexas? Se aplicaria igualmente a esses animais de menor complexidade, aos animais de maior complexidade, média complexidade, e igualmente aos grandes primatas, por exemplo, que apresentam características mais complexas e até mesmo se aproximam muito da racionalidade humana e até de uma certa noção de moralidade? Então veja quantas questões envolvem aí essa problemática, que o direito tenta solucionar juntamente com a ética e aspectos da moral também. Notem o seguinte, não é segredo para nenhum de nós que existem usos dos animais pelos seres humanos há milênios.
essa interação entre os outros animais e os animais humanos, ou os humanos, como prefere falar, essa interação ela não é nova, obviamente, ela existe desde que o mundo se inicia, né? E essa interação ela não é simples, né? Porque existe uma relação com os animais que usurpa praticamente a vida desses animais, porém a gente pode notar também que existem certas interações que parecem benéficas, tanto para os animais quanto para os seres humanos. E aí que vem uma primeira grande questão. Esta relação com os animais, né, os usos que fazemos dos animais, devem estar pautados em uma moral absoluta, né, em um conceito de moralidade que equivale às outras espécies animais ao próprio ser humano e, portanto, pensando por essa lógica e por essa moral absoluta, nenhum tipo de uso dos animais seria justificado. Porque, pense comigo, se você considera em pé de igualdade o gatinho, o cachorrinho, o hamster com a vontade dos seres humanos, e pensando no pressuposto de que os animais não têm a capacidade verbal, linguística de consentir com determinadas apropriações, com determinados relacionamentos, quando você toma um animalzinho para conviver contigo, para satisfazer a tua vontade, o afeto, né, que você quer desenvolver com aquele animal, para satisfazer algo que é absolutamente subjetivo do ser humano, seria esse também um uso indevido do animal? Uma apropriação indevida da vida dos animais? Se a gente parar para pensar sobre uma moral absoluta e pensando que eles não podem consentir, nunca consentiram, né, porque você nunca entrou num acordo com o gatinho, com o cachorrinho, então, sob esse aspecto, esta apropriação, esse tipo de relação seria também injustificado. Seria algo imoral, inclusive. Mas você concorda que esse tipo de relacionamento, ele parece ser benéfico tanto para o animal quanto para o homem que está ali se relacionando com aquele animal? Porque em muitas situações, e é o que acontece, você acaba sendo o homem como um ser mais racional, ele acaba tutelando a vida daquele animal, protegendo, ajudando aquele animal a se desenvolver melhor, a ter atendidas as suas necessidades, o que, retirando o ser humano dessa equação, o animal teria que resolver todas essas questões na natureza e muitas vezes sob uma lógica de violência. Basta, numa visão muito simples, você alimenta o seu gatinho, o seu cachorrinho, e caso ele estivesse solto na natureza, ele teria que cuidar de si mesmo, buscar o seu próprio alimento, sob uma lógica muitas vezes feroz e de competitividade que se dá na natureza. Então, esse é apenas um dos aspectos que eu estou colocando aqui. Mas vamos avançar mais um grau, né? Se você considerar absoluta a ideia de que os animais têm direitos iguais aos seres humanos, e aquelas situações em que você realiza testes em animais, testes científicos, e que são, sim, muito questionáveis muitas vezes do ponto de vista da ética, né? Porque, veja, você toma um animal, por exemplo, para testar nele vacinas, né? Ora, você pode pensar que isso está sendo feito para um bem maior. No entanto, o que aquele animalzinho tem a ver com isso, né? E a vida dele, propriamente dita, né? Como que você pode tomar um animal e instrumentalizá-lo dessa maneira para atender uma necessidade de uma espécie apenas, que é a espécie humana. Da mesma forma, quando a gente convive com certos animais que transmitem doenças e que são danosos à vida humana, se eu pensar por uma lógica absoluta, uma moral absoluta, eu diria o quê? Eu não posso suprimir a existência dessa espécie ou diminuir a existência dessa espécie, porque eu, como sendo um ser racional, tenho que agir segundo uma moral absoluta e, portanto, eu não posso cometer violência contra esses animaizinhos, ainda que a existência deles seja prejudicial, danosa e muitas vezes até mortal para os seres humanos. Então, a gente percebe já vários degraus de relativismo
dessas questões que nos mostra que não é tão simples assim. Então, nos parece que alguns relacionamentos são, embora não consentidos, são benéficos para os animais. Então, quando você toma animais, por exemplo, para servir de estimação, como animais de trabalho, como meios de transporte, embora você esteja usufruindo da existência desses animais, o que é questionável do ponto de vista da ética e da moral, e portanto do direito também deveria ser questionado, ao mesmo tempo você percebe que esse tipo de relacionamento ele também pode ser benéfico para os animais, né? Pode ajudar esses animais a estarem numa vida mais plena, numa vida um pouco mais protegida da natureza, tendo as suas necessidades resolvidas. Ainda, quando você vai para essa questão dos testes científicos e tudo mais, embora você entenda que, num primeiro momento, isso afronta a existência desses animais, dessas espécies, também você percebe imediatamente que existe algo aí que parece aceitável do ponto de vista da razão, está presente na natureza, que é a autopreservação da espécie, né? Ou seja, se você tiver que confrontar o interesse das outras espécies e o interesse da espécie humana, talvez seja justificável que você vá defender o interesse de sua própria espécie, assim como os outros animais também procedem na natureza defendendo os interesses da própria espécie e a própria sobrevivência. Então você vê como existem vários graus de relativização dessa questão. Agora, existe uma linha um pouco mais cinzenta, onde os problemas realmente aparecem, que são os usos realmente que são notoriamente injustificáveis da vida animal. Então você vai ter, por exemplo, animais que são usados para divertimento, para entretenimento. Muitas vezes esses animais são tratados, adestrados de forma violenta, agressiva, para que possam se exibir lá num circo, num rodeio, que possam participar de vaquejadas ou coisas assim. E tudo isso é apenas para satisfazer um prazer humano, um prazer visual humano, sendo que esse tipo de relacionamento muitas vezes é cruel com os animais. Uma das mais problemáticas relações, sem dúvida, é o uso dos animais para alimento. Então, isso é uma das coisas mais questionáveis que tem, e você vai dizer o seguinte: bom, mas os animais na natureza fazem o mesmo, eles utilizam outros animais para alimento. Bom, mas lembre-se bem que isso tudo tem a ver primeiro com o aspecto biológico desses animais. São animais que necessitam desse tipo de alimento para a sua própria sobrevivência. Além disso, isso se dá em uma competição, digamos assim, mais leal na natureza, em que um animal vai caçar o outro animal e a este outro animal é permitido defender-se, fugir, escapar na natureza. E mais ainda, você percebe que as espécies que são predadoras utilizam de uma certa racionalidade no consumo das outras espécies. O que acontece? Normalmente utilizam dentro dos limites daquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Você não vai ver, geralmente, animais predadores caçando para estocar em geladeiras, em frigoríficos, carne de outros animais para que eles possam comer e consumir semanas depois, meses depois. Você não vai ver normalmente os outros animais criando, fazendo um criadouro de outras espécies e criando uma certa indústria de carnificina, tendo os outros animais, as outras espécies como vítimas desta carnificina que se dá. Os seres humanos, por outro lado, eles não são animais carnívoros, não necessitam da carne para sobreviver. Então, em resumo, nós percebemos que a nossa relação com os outros animais está pautada num especismo, que é a ideia de que determinadas espécies são superiores a outras espécies, não é? Então, os seres humanos são assim considerados superiores na natureza. Há muitos que comparam esse especismo com outros grandes preconceitos da humanidade, como, por exemplo, o racismo e o sexismo. Assim como, por exemplo,
o racismo é algo pautado numa ignorância, numa falta de lógica e em preconceitos arraigados nos seres humanos, né, que considera pessoas de outras etnias ou de outra cor, né, de pele como sendo inferiores, membros inferiores da raça humana, assim como muitas vezes se considera determinado sexo biológico como inferior, por exemplo, os homens sendo superiores às mulheres, né? E tudo isso vai sendo deixado para trás na medida em que existe uma civilidade maior. O especismo seria um próximo degrau de avanço da humanidade em que a gente passaria a ter a consciência de que nós não somos, do ponto de vista ético e moral, superior a outras espécies que estão na Terra. Agora, quais são os fundamentos que podem pautar e fundamentar esse tipo de especismo, esse tipo de ideia? E aí, novamente, eu vou dizer, essa não é uma discussão simples, esse debate não é simplório como parece ser, porque notem bem, a primeira grande distinção que é feita é justamente a racionalidade, a razão. E convenhamos que a espécie humana demonstra características que sim, podem, do ponto de vista racional, ser interpretada como superiores às demais espécies. A principal delas é a razão. Não existe outra espécie na natureza que dê sinais de uma capacidade de compreensão moral, racional da vida, de uma compreensão de sua própria existência e significado da sua própria existência, a capacidade de interferir na natureza, de intervir, gerando cultura e avanço, como a espécie humana. Então, não é um delírio dizer que seres humanos podem, sob diversos aspectos, serem considerados como estando num ponto superior de uma escala evolutiva, no ponto superior em relação a outras espécies animais. O próprio desenvolvimento de linguagem, a capacidade de elaborar linguisticamente o mundo de uma maneira tão complexa, né, com estruturas de pensamento tão complexos, isso não está presente na mesma medida em outros animais. Ainda que se possa falar em comunicação animal, você não fala exatamente em linguagem animal. Então, existem sim distinções, e a capacidade de compreender a própria existência como o ser humano tem é muito diferente do que a gente encontra presente em outras formas de vida sobre a Terra. Então esse é o argumento central, é o argumento da razão. Por exemplo, vou citar um dos filósofos, pensadores importantes da teoria da justiça, que é o John Rawls. O John Rawls, ele elabora uma revisitação do contrato social. E a gente sabe que direito e sociedade tem a ver com a ideia de contrato. A ideia de que seres que são inteligentes, capazes de raciocinar, vão consentir, ainda que hipoteticamente, numa convivência em sociedade, numa convivência. E, portanto, incluir sujeitos dentro do contrato social exigiria uma racionalidade presente nesses que estão inclusos no contrato social. Então, John Rawls, por exemplo, ele, embora na sua teoria da justiça, na sua revisitação da teoria do contrato social, ele inclui diversas minorias que estavam aí fora, tendo seus direitos também desrespeitados, ele não abre espaço para a inclusão de animais dentro do pacto social. O que pauta essa ideia são pelo menos dois critérios. O critério de que é necessário ter uma razão suficiente para ter uma compreensão da sua própria vida e também que é necessário existir uma racionalidade para agir com justiça. Então, segundo isso, concluiria ali o John Rawls que a gente deve estender justiça apenas àqueles seres que são racionais o suficiente para também agirem com justiça. E nessa perspectiva, os animais estariam fora do pacto social. Notem que isso tudo suscita questões importantes também, né? Por exemplo, se essa racionalidade ela não está mesmo presente em outras espécies animais.
Porque não é porque a gente não consegue perceber de maneira aparente que não existe racionalidade em outras formas de vida. Agora, a razão é um dos critérios, mas existem outros critérios e um critério que veio a substituir este da razão de maneira a incluir melhor os animais na modernidade dentro do plano do direito e dentro do plano do pacto social é a ideia de prazer e dor, da capacidade de sentir aquilo que foi denominado senciência. Então, o que é a senciência? É a capacidade que os animais têm de sentir dor, de sentir prazer. E esse conceito de senciência ainda incluiria, em alguma medida, a capacidade de ter algum senso de sentido da sua própria existência, no sentido de que esses animais vão agir para buscarem o seu próprio bem-estar. Então, note que coisa impressionante é que esse tipo de inserção, de ruptura e inclusão dos animais num rol de direitos foi aberta, essa ruptura, especialmente pelos utilitaristas. Isso parece ser até uma contradição, porque do ponto de vista utilitário, você poderia justificar uma utilização dos animais a serviço e ao prazer e ao bem-estar dos seres humanos, mas esses utilitaristas, especialmente Jeremy Bentham, vai dizer o seguinte: olha, a questão aí não é se os animais eles têm capacidade de raciocinar ou não. A questão é, eles podem sentir, eles podem sofrer. Notem que isso é uma ruptura com o que vinha sendo falado anteriormente. Se eu tomar John Rawls, por exemplo, não é que ele não reconheça que a gente deva agir com bondade para com os animais. Ele acredita que é errado agir com crueldade com relação aos animais, mas isso por um dever de humanidade e não por um dever de justiça. Da mesma forma, Kant, que é precursor dessas ideias, reconhece também que é uma crueldade e é errado maltratar animais, mas não sob o ponto de vista do animal, mas sob o ponto de vista da própria humanidade, ou seja, aquele que age com crueldade para com os animais trai a sua própria humanidade e não exatamente fere direitos ou alguma subjetividade animal. Os utilitaristas, entretanto, vão fazer um outro cálculo, que é, se esses animais são capazes de sentir prazer e sentir dor, tanto quanto os seres humanos o são, então eles também são merecedores de proteção. Surge novamente a nossa questão. Todos os animais são capazes de sentir prazer e dor da mesma maneira? É certo que existem animais mais complexos do ponto de vista até de possuir um sistema nervoso central, tensões nervosas, que são muito mais capazes biologicamente de sentir prazer e dor do que outras espécies menos complexas. E novamente surge a questão: será que todas as espécies, do ponto de vista da senciência, possuem o mesmo direito à proteção, possuem a mesma dignidade a ser protegida? O fato é que a gente está evoluindo a respeito desse tema e sob essa abertura muitos outros pensadores vieram agora mais recentemente na modernidade para ampliar a ideia de que os animais são sim merecedores de direitos, independentemente da complexidade, da escala de evolução, são titulares da própria vida, independentemente de uma escala cognitiva. Agora, tudo isso é uma via em andamento, é algo que está em evolução e, na verdade, ainda existe muito para caminhar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou procurar deixar algumas referências a respeito desse tema, para aqueles que querem estudar um pouco melhor, se aprofundar nessa discussão, e deixe aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Você enxerga os animais como merecedores dos mesmos direitos? Ou você acredita que, em alguma medida, os animais podem ser tratados como objetos e podem servir aos seres humanos? Então, qual é a sua posição nessa discussão? Ou você encontra-se aí numa posição intermediária de alguma maneira? Como eu disse, é algo muito complexo, mas os seus comentários aqui vão enriquecer muito esse debate. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.